Com os problemas vividos dentro do elenco, Renato e direção buscam alternativas mais baratas para suprir o elenco. Vina e Pedro Raul podem ser esses nomes e avançaram na questão desses últimos dias para serem jogadores do Grêmio. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês para a gente falar sobre o Grêmio e também sobre os avanços que o Tricolor está tendo dentro desse processo de montagem do elenco na janela do meio do ano. A gente sabe que o Grêmio vive uma situação financeira um pouco complicada, os gastos que eram previstos para essa janela serão reduzidos devido aos problemas que teve na estrutura do estádio, na estrutura do CT e também em todo o departamento de futebol com as enchentes no Rio Grande do Sul. E o Grêmio projeta um gasto de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, para contratações nessa janela. 2 posições são buscadas por Renato Portaluppi e devem servir aí a partir do mês de julho como os grandes planos para a direção gremista e para o departamento de futebol. E aí surgem 2 nomes. A gente viu o Grêmio avançar por Pedro Raul devido ao afastamento dele no Corinthians, todo esse problema que ele está tendo por lá de não render dentro do campo e também o Corinthians ter uma facilidade em liberar seu atacante. O Grêmio deve sim avançar por essa contratação por uma questão simples de valores. O Grêmio trazendo o Pedro Raul por empréstimo, ele resolveria os problemas com os gastos que teria nessa janela do meio do ano. Renato Portaluppi gosta do nome e pensa em Pedro Raul sim como um possível substituto de Diego Costa, que vai estar machucado por um longo período. A gente está falando aí de uma lesão grau 3 na coxa esquerda. A gente trouxe ontem a informação de cerca de 1 mês a 2, podendo ser até 3 meses de recuperação para o Diego, que já é um jogador de 35 anos. Os avanços por Pedro Raul estão acontecendo e é possível que exista um acerto entre Grêmio e Corinthians para que ele seja jogador do Grêmio. A segunda posição que o Grêmio busca é o meio-campista. O meio-campista armador, aquele para substituir o Cristaldo, um meia reserva. E esse cara, ele não foi procurado ainda, não tinha um nome, mas ele foi oferecido por ele mesmo. Vina, na concentração lá no jogo em Curitiba, a gente trouxe aqui, o Vina foi à concentração, falou com o Renato, falou com a direção, despertou o seu interesse em voltar a jogar com a camisa do Grêmio, disse que se arrependeu de ter saído lá no ano passado, viu toda aquela campanha do Grêmio de vice-campeão brasileiro e sim demonstrou interesse em voltar a atuar no Tricolor. O Vina tem contrato até 2025 com o time árabe, que caiu lá na Liga Saudita, e ele buscaria aí uma rescisão contratual com o seu time lá para vir gratuitamente ao Grêmio. Ele sabe que os valores e os vencimentos que o Grêmio tem para pagar nesse momento são muito abaixo do que ele ganha por lá e ele está disposto a reduzir isso também. Em conversa com o Renato e com a direção, naquela oportunidade lá em Curitiba, já ficou meio que pré-acertado entre direção, Renato e Vina de que se ele conseguisse uma liberação, o Grêmio sim aceitaria o retorno dele ao Grêmio. Porque precisa de um meia, precisa de um jogador reserva para o Cristaldo e enxergou no Vina essa possibilidade. Um jogador que já entende o modelo do Renato, já tem um ambiente junto com os jogadores do elenco e seria então uma peça que se encaixaria mais rapidamente do que qualquer outra. Além disso, seria um jogador barato. O Grêmio não teria que pagar nenhum valor para tirar ele do clube atual. Caso isso não aconteça, o Grêmio poderia tentar uma negociação por empréstimo, mas o fato é, o Grêmio não pagaria nada pelo Vina, a não ser o salário para ele vir. A vontade do jogador está prevalecendo nesse momento, e ele vai fazer de tudo para voltar ao tricolor. O Grêmio vai buscar esses 2 jogadores, ainda não se sabe ao certo se serão definitivamente esses nomes e ainda sobrariam 4 milhões, que é o Grêmio tem de verba por uma nova contratação. Se fala muito em um primeiro volante. A pedido de Renato, o Grêmio tentaria sim um camisa 5, mas também pode acontecer de um novo investimento no centroavante, visto essa lesão do Diego Costa. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa teu like que é muito importante e também deixa teu comentário. Gosta dos 2 nomes? Vina e Pedro Raul? Gosta só de um? Me diz aí. Queria só o Pedro? Só o Vina? Manda aí nos comentários. Beijo!